A CPI, que discutiu a crise fiscal no Rio, aprovou por unanimidade o relatório final dos trabalhos. Com 514 páginas, o documento traz recomendações para o Poder Executivo, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado e para a própria Alerj. A recuperação será a médio prazo, pelo menos 10 anos. É o que diz o presidente da comissão, deputado Luiz Paulo. Ao longo de 120 dias, os parlamentares se dedicaram a encontrar os motivos para o déficit nas contas públicas e apontar caminhos para a saída da crise. 65 pessoas foram ouvidas, entre gestores, técnicos e especialistas. E a conclusão não foi animadora. Apenas em operações de crédito, o Rio contraiu uma dívida de 156 bilhões nos últimos anos. Orçamento, já há 3 anos seguidos, que as despesas são maiores que as receitas. Esse de 2020 deve ser na ordem de 10 bilhões de reais. Isso só já mostra que o tamanho da crise. Restos a pagar, isto é, o que o Estado deve a terceiros, 18 bilhões de reais. Dívida líquida consolidada, isto é, o que o Estado deve de empréstimos, 156 bilhões de reais, dos quais 118 bilhões à União. O relatório tem mais de 100 recomendações para ajudar o Rio a recuperar a saúde financeira. Entre elas, o empenho do governo no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que questiona no STF as novas regras de distribuição dos royalties do petróleo. O pleno funcionamento do Comperj, o polo petroquímico de Itaboraí, com a construção de uma refinaria no local. E a renovação do plano de recuperação fiscal para que o governo só retome o pagamento da dívida com o Tesouro Nacional em 2024. O relator da CPI lembra também da importância de uma revisão da Lei Candir no Congresso Nacional. A legislação, criada em 1996 para incentivar a exportação, traz prejuízos ao Estado por cobrar impostos dos produtos no destino e não no estado de origem. O Rio de Janeiro perdeu muito dinheiro com a Lei Candir. Ou seja, nós fomos lesados, porque nós abrimos mão do ICMS, da nossa principal commodity, que é o petróleo. Abrimos mão do ICMS em nome do crescimento do Brasil, para ajustar a balança comercial brasileira. A União fica de indenizar, o Rio de Janeiro não indeniza. Se você olhar hoje o que a gente recebe mensalmente da Lei Candir, é um absurdo. Então tem que ter uma legislação normatizando isso. E logo depois ter o pagamento, que é a reparação desse dano que o Rio de Janeiro sofreu. O relatório recomenda também a implementação de melhorias no sistema de cobrança da dívida ativa do Estado, que já chega a 106 bilhões de reais. De acordo com técnicos ouvidos pela CPI, apenas 40% desse valor ainda pode ser recuperado para os cofres públicos. Os parlamentares sugerem que a Procuradoria-Geral do Estado negocie com grandes devedores inscritos na dívida ativa e que os dados da dívida sejam compartilhados com o Ministério Público Estadual. Hoje, a recuperação anual é de menos de 1% do valor total. O relatório pede ainda o cumprimento da lei que estabelece metas de desempenho para a concessão de incentivos fiscais, a elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social para o Rio e a criação na Alerj de um observatório para acompanhamento do plano de recuperação fiscal. O texto final vai ser votado no plenário da Alerj. Nós fizemos mais de 100 recomendações no relatório. Se essas recomendações fossem adotadas integralmente, no tempo teria melhorias. Para 2020, não há nada a acontecer de positivo de forma tão rápida. O que o Estado precisa fazer é ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social para definir o que ele quer, sob o ponto de vista do seu desenvolvimento. Porque enquanto o nosso produto interno bruto não crescer, a nossa economia não crescer, a arrecadação também não cresce. Nós vamos entregar esse relatório ao chefe de todos os poderes, né? Porque numa república os poderes são independentes
e harmônicos entre si. Então, vamos entregar ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público Estadual, que é o fiscal da lei, ao Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza as contas públicas, evidentemente ao próprio Parlamento, ao Poder Executivo, né? Para que haja essa fiscalização entre todas as instituições.